Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Imigrantes. Nesse podcast a gente conta a história de brasileiros que estão empreendendo fora do Brasil. Hoje nós vamos atravessar o Atlântico e mergulhar no mundo da tecnologia. Vamos bater um papo com o Douglas Melo, que é co-founder e head de tecnologia da DB Services em Portugal. A DB Services é uma empresa que fornece vários serviços de tecnologia e fez de Portugal a sua base para expansão internacional. Se liga nesse episódio, hein? Se você quiser entender quais são os desafios e as vantagens de começar o negócio em Portugal e por que a área de tecnologia está bombando por lá. O Douglas vai contar isso e muito mais pra gente. Douglas, tudo bem? Bem-vindo, cara. Tudo bem. Obrigado, Juliano, pelo convite. Que isso, o prazer é meu. Douglas, pra gente começar, conta um pouquinho aí da sua história, de onde você é no Brasil e como é que você foi parar em Portugal. Legal, Juliano. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eu vim parar em Portugal pelos meus avós. Os meus avós são portugueses, então eu acabei fazendo a dupla cidadania, né? Para Portugal eu já vinha há muitos anos, assim, então as férias eu passava aqui, eu visitei aqui com meus pais também. Portugal, para mim, na minha vida, já vem há muitos anos, né? E a oportunidade de empreender foi uma consequência, digamos, disso. Entendi, então já tinha um laço afetivo com Portugal, então. Sim, sim, sim. E em 2019, eu visitei aqui Portugal, um evento de tecnologia bem famoso aqui em Portugal, que é o Web Summit. Foi muito interessante, assim, porque nessa semana de evento, a gente fez prospecções também de clientes, contatos com empresas de Portugal, com startups de outros países que estavam se estabelecendo em Portugal. E a gente viu uma possibilidade de atuar nesse mercado emergente, digamos assim, né? Por um lado, a gente tem lá o Vale do Silício, como expoente assim, em tecnologia, né? E na Europa, Portugal tá ainda despontando em termos de startups. Então, você tem muitas startups que nasceram no Vale do Silício, por exemplo, e se estabeleceram em Portugal por questões geográficas, obviamente, mas também para expandir o seu produto, né? Eles testam um produto no Vale do Silício e precisam expandir esses produtos para outros mercados. E Portugal é um país de abertura para startups e scale-ups. Entendi. Legal. Não, eu vou querer entrar um pouco mais nesse detalhe aí né, por que Portugal virou esse hub de tecnologia. Isso para mim é interessante. Mas deixa eu voltar um pouquinho para Porto Alegre ainda, né? Conta pra gente, assim, você já tinha essa empresa em Porto Alegre? Como que era a tua vida lá? O que você fazia em Porto Alegre? Sim, eu trabalhei 10 anos na DB Server, né? A DB Services é uma spin-off de uma empresa brasileira chamada DB Server, que é uma empresa de 28 anos, em torno de 600 profissionais. E o nosso foco no Brasil foi muito entrega de projetos de software e foco em qualidade, né? Que a gente chama aqui na DB Services de Engineering Productivity, que é melhorar a produtividade dos times de engenharia dos nossos clientes, né? Então, você entregar software hoje com qualidade é uma tarefa muito difícil. Então, à medida que os times crescem, você tem questões de comunicação, por exemplo, tecnologias que são adotadas, frameworks e infraestruturas de cloud, que aumentam muito a complexidade do software. E o objetivo da DB Services Portugal é focar nessa engenharia e reduzir essa complexidade para que os times consigam entregar mais com o mesmo tamanho de equipe. Mas em Porto Alegre eu atuava na DB Server por 10 anos e depois que eu saí da DB Server no Brasil, eu fui para a HP. E eu fiquei em torno de 3 anos na HP e eu atendi pela HP uma startup que foi bem conhecida no Brasil, chamada Mercado Bitcoin, que é uma exchange de criptomoedas, a maior exchange da América Latina de criptomoedas. Depois, eu saindo da HP, eu fui diretamente atuar pela Mercado Bitcoin. E a Mercado Bitcoin, ela me abriu um pouco a cabeça no sentido de startup, de entender o potencial que uma empresa tem quando você participa ativamente dela, né? E o mercado de criptomoedas, ele é um mercado muito sedutor, né? Então, todo mundo que ouve falar de Bitcoin, de blockchain, acaba querendo entender um pouquinho mais do negócio e acaba se aprofundando nesse ramo, né? Para mim não foi diferente. Eu entendi um pouco mais do que era o Bitcoin, para o que servia, né, a tecnologia.
E eu fiquei também com uma visão muito clara, assim, pelo menos na minha cabeça, na minha época, do empreendedorismo, né? Que para mim, é uma visão de risco-recompensa, que é o quanto que você está disposto a correr o risco para ter uma determinada recompensa. Isso ficou claro para mim no mercado Bitcoin, porque uma exchange de criptomoedas ela tem um potencial tremendo financeiro, principalmente depois que a mercado Bitcoin recebeu o aporte do SoftBank, que é um dos maiores fundos de investimento em startups no mundo, né? Virou um unicórnio e tudo mais. E a partir disso eu também tive assim, a vontade de empreender, né? Então eu acabei saindo do mercado Bitcoin, voltando para a DB Server no Brasil, e a DB Server tinha um programa dentro dela chamado DB Export, que é um programa para testar mercados emergentes. Então a DB estava testando o mercado de Portugal e o mercado do Canadá. E isso aconteceu em 2019. E a partir desse momento ali, um dos sócios fundadores da DB no Brasil viu essa oportunidade do mercado europeu, especificamente em Portugal, e a partir disso ele saiu da operação da DB no Brasil para se dedicar exclusivamente à operação da DB Services na Europa. E aí você saiu também e meio que virou sócio nessa operação nova na Europa, é isso? Isso mesmo. Aí eu me juntei a ele e a gente começou essa operação ali no meio da pandemia, digamos assim. Foi em agosto, setembro de 2020 que a gente Momento começou. excelente para começar, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, você foi para um mercado que você não conhece, no meio de uma pandemia e com, digamos, 0 clientes, assim, porque a gente não tinha nada definido. A gente tinha um budget e uma estratégia que a gente não saberia que ela daria certo num momento econômico tão complexo. Então você acha assim, essa sua, né, teve momentos que você teve uma virada de chave, né? Você trabalhou na DB no Brasil, depois você trabalhou na HP, na mercado Bitcoin, etc. Teve momentos que você falou assim, olha, ok, isso aqui é legal, mas eu acho que eu quero empreender também, né? Tem esse risco-retorno. Você acha que o principal motivo que te levou a esse caminho foi a possibilidade de você ter um retorno infinito, um retorno maior do que na sua situação atual, a anterior, desculpa? E quando você fala de retorno, é retorno financeiro ou é algo mais? Olha, é algo mais. O retorno financeiro ele é uma consequência na minha opinião, assim. O retorno ele nunca vai acontecer antes do resultado. Então a empresa ela tem que ter resultado para que esse retorno aconteça. Ainda mais para os sócios, porque você faz investimento em advance, né? Principalmente em empresas que você trabalha com capital próprio, que você não tem um investidor. Então você está antecipando ali uma remuneração e à medida que você ganha, você tem que reinvestir esse valor que você ganha, senão a empresa ela está fadada ali a não ter o crescimento desejado, né? Quando você trabalha numa startup, a startup ela é um modelo de operacional temporário. Você não fica com uma startup para sempre. Você fica com a startup até você validar o modelo de negócio e o serviço que você está oferecendo, ele tem uma possibilidade de escala. E a partir daí tu transforma uma startup numa empresa. Ou muitos falam numa scale-up, né? Uma scale-up para mim já é uma empresa consolidada. Já tem o seu mercado definido, o seu produto ou serviço bem definido, você já sabe os mercados que você consegue atuar. Quando você muda de fase, quando passa de um certo threshold de receita ou não? Qual é o critério para você passar de fase? Olha, na minha experiência, assim, são vários critérios. Um deles, sem dúvida, é o EBITDA. É quando você gera um número que você consegue escalar ele através do serviço que você está oferecendo. Então, por exemplo, tem startups que escalam aqui na Europa quando elas expandem para outros países. A gente tem um cliente nosso que é uma startup que ela atua em Portugal, Espanha e Itália. À medida que ela expandiu a operação para outros países, ela se tornou uma scale-up. E ela conseguiu levar o mesmo serviço de forma escalável para outros países e através de software. Então a gente foi contratado por essa empresa para melhorar a qualidade do produto dela,
para ela poder levar esse software para outros países. Entendi. E, cara, de onde veio o seu interesse em tecnologia, né? Foi um negócio que você sempre gostou, porque você construiu sua carreira nesse setor, né? Então, é uma coisa que você, assim, desde pequeno, tinha interesse ou meio que você entrou nesse mercado porque fez, sei lá, engenharia e aí acabou, né, entrando por osmose, foi planejado, como foi Foi isso? desde pequeno. Quando eu era pequeno, eu ganhei um computador do meu pai. E a partir disso eu fiz alguns cursos de programação, quando pequeno também. Então eu me lembro que com 8, 9 anos eu ia para uma escola de desenvolvimento de software, uma coisa que na época não era muito comum, né? Hoje em dia é bem comum. E eu acabei desde muito cedo trabalhando com desenvolvimento. Então foi meio natural. Meu primeiro emprego foi um estágio numa empresa de desenvolvimento. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia. Então foi uma coisa que veio desde pequeno, assim, meus pais, minha mãe era professora e o meu pai funcionário público. Então, o sonho de casa era eu fazer um concurso público. E até fiz alguns, Já ouvi essa história. mas não passei. E o mercado de tecnologia é um mercado que ele é bem atrativo, assim, ele remunera bem, é um mercado que está sempre em crescimento. Então, eu acho que ele facilita bastante. A gente é muito privilegiado, as pessoas que trabalham com tecnologia, né? E mudou bastante, né? Acho que talvez os últimos 10 anos, né? Você vê essa área, tudo de tecnologia está crescendo, né? Acho que, sei lá, 20 anos atrás, TI era uma área, era visto mais como uma área de suporte, né? E hoje, enfim, tá front and center de tudo, né? Tá no centro de tudo porque, enfim, tá mudando, tá mudando como a gente interage com as pessoas, né, com ferramentas, software, produto, etc. Então, quem está surfando essa onda, quem pegou ela no começo, realmente está pegando uma onda bem diferente do que ela foi há 20 anos atrás, né? Sem dúvida. A gente está passando por um momento, a gente já passou, na verdade, por um momento de levar o que a gente tem do físico para o digital, né? Então, os serviços que você tem de uma forma física, você consumir eles de maneira através de canais digitais, né? E a pandemia acelerou muito esse processo, né? Então, as pessoas que não eram acostumadas a pedir encomendas, comida, ou comprar online, se colocaram numa situação de obrigadas a fazer Foram isso. obrigados. Exatamente. E aí isso levou a uma maturidade digital muito grande. As pessoas têm que colocar o seu cartão de crédito nos aplicativos, utilizar meios de pagamentos digitais para poder fazer essas compras. Tem um lado bom e um lado ruim dessa facilidade, né? O lado bom, obviamente, né, toda essa comodidade que você citou, etc. Né? O lado ruim, por exemplo, né, o dia que meus filhos estão aqui não querem jantar a comida que eu fiz, vamos só pedir um DoorDash. Eu falo, moleque, você quer pedir que não é você que paga, né, seu filho da mãe? Mas porque para eles é tudo muito fácil, né? Põe um DoorDash aí e vambora. Uber Eats. Mas, cara, queria te perguntar uma coisa. Você falou um pouco da sua experiência com Portugal, né? E tem uma experiência pessoal aí, mas assim, eu queria que você contasse um pouco por que Portugal virou esse hub de TI, porque sendo bem honesto e sem querer ser, né, ignorância mesmo, né, não é um país que eu imaginaria que tem todo esse ambiente para tecnologia, né? Então, o que está acontecendo aí, cara? Por que esse país virou um hub de tecnologia? Olha, tem várias hipóteses, digamos assim, que a gente pode levar em conta aqui. Primeiro é a facilidade de você ter acesso à Europa, né? Então, Portugal, desde os primórdios, ele é um acesso à Europa. Então, as facilidades, por exemplo, de você chegar em Portugal, você montar empresa, estruturas aqui, de você ter acesso a um time zone diferenciado com maior amplitude de atuação, né? Então hoje, por exemplo, a gente atende empresas nos Estados Unidos e na Ásia daqui. Consegue fazer esse shift, digamos assim, de atuação, né? Além disso, Portugal é um país que ele é um país muito focado no turismo. E perceberam, alguns anos atrás, que se eles não diversificassem isso,
eles poderiam ficar refém como ficaram na pandemia. Então Portugal foi bem afetado perante a pandemia, né? Por causa do turismo, que teve o lockdown e tudo mais. Então Portugal já vem investindo e facilitando a atuação de empresas de tecnologia, principalmente startups. Existem diversos benefícios em Portugal. Tem um programa em Portugal chamado Portugal 2020 e Portugal 2030, que são programas de benefícios para empresas de tecnologia se estabelecerem aqui. Então, eu acho que tem essa facilidade também de você se estabelecer num país. E para brasileiros, Portugal é o país que tem mais imigrantes, né, do Brasil. Então, tem em torno de 300 mil brasileiros em Portugal e esse número só cresce. Então, eu acho que tem esses pontos, assim, e como hub de tecnologia, ele é muito bom. Tem muitas startups americanas se estabelecendo na Europa e o primeiro país de atuação é Portugal. Entendi, entendi. E desses programas que você falou, assim, você citou aqui pra gente, tem algum critério mínimo, assim, para entrar nesses programas? Por exemplo, a gente entrevistou o Oswaldo há alguns episódios atrás, ele é um advogado brasileiro que ajuda gente que quer migrar para Portugal, né? Então ele faz processo migratório para brasileiro aí, para todo mundo na verdade, né? Mas brasileiro é parte grande da clientela dele. E ele falou, acho que chama Golden Visa, né? Que se você, enfim, fizer um investimento no país, etc. E ele citou que pode ir de 250 mil euros a 500 mil euros, etc. Você pode conseguir um visto em Portugal, etc. Nesses programas que você falou para startup, tem algum critério mínimo para se qualificar para esses programas? Tem diversas faixas. Você consegue se enquadrar com alguns benefícios, com critérios bem básicos, que é estabelecer mesmo a empresa aqui e você gerar uma quantidade mínima de posições. E tem critérios mais sofisticados, que sim, se você faz um investimento maior no país, você tem benefícios fiscais bem interessantes. Além dos benefícios dos programas, você tem algumas regiões aqui em Portugal que possuem benefícios também. Então, por exemplo, tem regiões que são menos povoadas aqui em Portugal, que você consegue subsídios de redução do custo de moradia. Hoje, um dos principais custos que você tem em Portugal é o aluguel ou financiamento de casas. Então, as pessoas vêm para cá e precisam morar, seja de aluguel ou seja comprando um imóvel. E esse custo é um custo bem alto, relativamente alto, comparado com outros países. Então, tem regiões aqui em Portugal que eles fornecem descontos de 20, 30, até 40% na moradia. E isso faz com que a pessoa tenha um custo de vida bem baixo aqui e uma qualidade de vida muito boa, com saúde, educação, segurança, que a Europa e principalmente Portugal oferece. Entendi. Legal. Bacana. Cara, vamos mudar um pouco entrar um pouco mais no detalhe da DB Service, então, né? Para quem né, ainda não conhece vocês, conta um pouco o que é a empresa, o que vocês fazem, tipo de serviços, etc. A DB Service Portugal é uma empresa predominantemente de serviços, então a gente atua desde em pequenas empresas, startups, scale-ups, até empresas grandes, big companies, né? A gente tem serviços de advisor e consulting, que são serviços onde a gente entra, faz o entendimento do problema do cliente e monta uma estratégia de atuação focado na tecnologia. Né? Então, por exemplo, o cliente ele tem uma determinada tecnologia. A gente faz um assessment sobre essa tecnologia e a partir desse assessment, quais são os gargalos, os pain points que o cliente tem e a gente monta estratégias para fazer a alavancagem desses pontos dentro de uma estratégia de desenvolvimento de software. E a segunda linha que a gente tem é o que a gente chama de Engineering Productivity. A gente foca em 3 pilares, que é o GitOps Consulting. A gente entende o formato de commit de código do cliente. Traduz. Versionamento de código. Todo código de desenvolvimento de software ele tem que ser versionado. Você tem que saber o que você está mudando no código e o que está funcionando, para que se der algum problema, você saber que a causa, a raiz daquele problema foi naquele código. Então esse é o versionamento de código. Né? Então é uma consultoria para você evoluir o seu versionamento de código. A gente chama de GitOps Consulting. Depois a gente trabalha em QA Ops Consulting, que é no foco na qualidade,
que é entender o processo de qualidade e a partir daí otimizar as entregas, de forma que cada vez você tenha menos defeitos em produção. E o terceiro pilar que a gente possui, que é o DevOps Consulting, que é essa palavrinha, DevOps, ela já é bem famosa no mercado de tecnologia, que é a infraestrutura base para você rodar o software. Então, como é que você entrega uma estrutura extremamente escalável, resiliente, que o software consiga rodar com performance, sem problemas, para que você possa fazer o scale-up da sua empresa, do seu produto, né? Imagina você tem lá 100 mil clientes em Portugal e você vai para Espanha. Na Espanha você tem muito mais pessoas do que em Portugal, por exemplo. Então o seu software vai ter uma requisição muito maior de profissionais ou de pessoas acessando ele. Para isso ele tem que ter uma estabilidade. E é esse serviço que a gente oferece. Entendi. Mas então vocês prestam meio que consultoria para softwares que já existem. Vocês não desenvolvem softwares ou desenvolvem também? Ou é muito mais assim, o cliente tem, né, um Oracle, um SAP, um Salesforce, um Workday, etc. Vocês vão lá e fazem esse tipo de consultoria para esses softwares? A gente trabalha muito na demanda do cliente. Então, se o cliente tem uma demanda de desenvolvimento do zero, ele tem uma ideia nova, a gente pode montar os times de engenharia para atender a demanda do cliente. Então, o cliente entra com os profissionais de conhecimento do produto, Product Owner, Product Manager, e a gente entra com o Engineering Team, que são os desenvolvedores, né, os arquitetos de software, e a gente faz esse team building no início, entende a demanda e monta sprints de execução para a entrega de software para o cliente. Então, o nosso foco é muito na engenharia de software. Tudo que for engenharia de software a gente faz. Tá. Quem que seriam, sei lá, seus principais concorrentes, assim? Olha, são empresas de consultoria globais, digamos assim. A gente compete hoje com as maiores, assim. Accenture, IBM, esses HP. HP, inclusive, no Brasil é cliente nosso. Então, a gente, inclusive, trabalha em conjunto com essas empresas. A gente atua hoje no mercado... O mercado de software no mundo, hoje, ele é um dos maiores mercados. Assim, é maior que o mercado varejista e o mercado financeiro, né? Então, a demanda de software ela é muito grande e ela é crescente, ela só aumenta. Então, hoje os nossos concorrentes são grandes empresas de tecnologia que têm contratos muito grandes e o cliente ele quer fracionar esses contratos com empresas menores, porque empresas que são focadas entregam soluções melhores. Então, por exemplo, a DB Services é uma empresa focada em qualidade. Uma empresa que é focada em qualidade, ela tem muito mais know-how e expertise do que uma empresa que atua em diversos segmentos. Então, é um negócio de nicho com agilidade também, é isso, Sim, né? sim. É bem o conceito de startup. Quando é que uma startup ela é criada? Quando ela encontra um espaço e ela cria uma ruptura no mercado. E a partir daí ela é muito mais eficiente que grandes empresas. Ela entrega um serviço mais barato, mais rápido, e aí a partir disso ela cresce. No mercado de software é a mesma coisa. Você escolher os parceiros certos que são extremamente nichados, essa é uma grande estratégia de sucesso de vários players. Grandes players tiveram grandes parceiros quando fizeram o scale-up. Então, você diria que esses são os principais diferenciais de vocês, então? É essa especialização, né, nesse nicho e a agilidade para entregar esses projetos específicos. Sim, a gente tem uma especialização muito grande em automation, de uma forma geral. Então, toda empresa que quer entregar software de maneira rápida, ela tem que automatizar e metrificar os seus processos de software. Isso é sem dúvida. Todas as startups que atingiram um determinado mercado, como Uber, Netflix, Airbnb, eles têm um processo de qualidade muito severo e muito automatizado. Então é isso que a gente entrega hoje para os nossos clientes. E Douglas, você citou um monte de nome grande, né? Como é que é para concorrer nesse mercado dominado por grandes players, cara? Como é que é, né? Você chega num potencial cliente e fala, prazer, eu sou o Douglas, DB Services. Né, você olha do lado, seus concorrentes são, né, IBM, HP, etc, etc. Como que é concorrer nesse mercado? Olha, a gente não concorre de igual para igual, sem dúvida. Essas empresas têm um potencial e uma capilaridade muito maior que a nossa. Nós trabalhamos normalmente com indicação.
Então, são empresas que utilizaram já o nosso serviço e indicaram a gente para outras empresas, né? Então, a gente até busca assim, escolher as empresas que a gente quer trabalhar. Assim. A demanda ela é muito grande. Tem algum case de sucesso, algum cliente seu que você pode compartilhar aqui com a gente? Sim, sim, tem vários clientes. Tenho clientes de sucesso tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Portugal tem uma empresa bem grande aqui, que é o Grupo Sonai, que é uma empresa do grupo varejista. Tem vários negócios no Grupo Sonai, É do supermercado, para quem não conhece, né? exatamente para supermercados. E a gente entregou uma plataforma de automação de teste para eles, onde eles têm um sistema core de pagamentos e a gente criou uma automação onde a gente testa uma quantidade significativa de cenários e reduz o tempo dessa homologação desse software. Ou seja, tem uma empresa que desenvolve o software e uma empresa que faz o teste. A gente construiu uma plataforma para essa empresa construir os testes e a partir daí homologar esse software de uma maneira mais rápida. Quantos funcionários vocês estão hoje na DB Service em Portugal? A gente tem em torno de 30 pessoas. A gente é uma startup ainda bem pequena. Mas tem também um time de desenvolvimento no Brasil também, né? Ou tá todo mundo em Portugal? Não, a gente tem parte do time no Brasil e parte do time na Europa. Então, acho que eu vou te fazer duas perguntas, então, com base nisso, que é falando de gestão de gente, né? Gestão de talento. Primeira pergunta é, como é que foi, né? Chegou aí o Douglas, né? Abriu um escritório, falou, ó, contratar gente. Como que é para atrair gente para uma startup, né? Porque no começo você não tem o big brand, né? Você não tem aquela marca, né? Não, acho que não é tão aspiracional, né? Para a pessoa trabalhar, etc. Nem todo mundo, né? Vai ter aquele risco-retorno que você falou, né? Porque uma coisa é para o fundador, né? Outra coisa é para quem tem que trabalhar. Então, assim, como é que você convenceu gente para ir trabalhar com você nesse começo, até você chegar a 30 pessoas? Contratar gente não é um problema só no começo, ele é um problema que ele vai só agravando conforme a empresa cresce. Atrair pessoas hoje, ele talvez seja a atividade mais importante que uma empresa tenha, né, para você ter os melhores talentos, né. Você tem que ter um alinhamento muito grande com o seu foco versus as pessoas que você quer atrair, né. Então, é claro que a gente gostaria de ter hoje mais pessoas no time, a gente tem muitas posições em aberto, mas não é só uma questão de contratar, é ver se tem um fit daquela pessoa com o nosso momento de empresa, né? Então, hoje a gente não diz que é uma marca empregadora, a gente é uma marca empreendedora. Todas as pessoas que entram com a gente, elas estão empreendendo com a gente. E muitas delas querem fazer esse movimento de Brasil-Portugal. Então, hoje, por exemplo, na DB Services, a gente tem um que a gente chama de soft landing. A gente oferece toda a documentação. O profissional ele não sai do Brasil sem o visto de trabalho, um contrato de trabalho estabelecido em Portugal. Então, tem muitas empresas, concorrentes nossos, que levam as pessoas para Portugal como turistas e depois fazem o processo lá. E você fica muito refém dessa empresa. Então, o nosso processo ele é um processo mais autônomo nesse sentido. A pessoa ela inicia com a gente remoto, porque nós somos uma empresa full remote. Todas as nossas pessoas trabalham remotas. Então, já tem um processo de confiança inicial assim, com as pessoas, né? Não existe um controle das pessoas para saber se as pessoas estão trabalhando. As pessoas elas sabem o papel delas e as responsabilidades delas dentro da empresa. Então, isso já é uma prévia que a gente faz nas nossas entrevistas, né? De tentar mapear pessoas com esse perfil, né? E a pessoa vindo para cá, ela tem, por exemplo, toda a parte de documentação que a empresa fornece. A empresa também paga todas as custas de viagem, passagens, hotel, Airbnb, para que a pessoa faça esse soft landing aqui com a gente. Então, a gente oferece alguns benefícios em advance para as pessoas. E as pessoas, elas se sentem bem nesse modelo. E elas, naturalmente, poxa, a empresa está fazendo todo um processo legal para mim. Eu vou atuar de forma coerente com o que a empresa está fazendo comigo. Então a gente tem uma parceria ali, um trust ali muito grande com as pessoas que a gente traz. Assim. E a gente não tem uma ambição de ser uma empresa de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. A gente quer ser uma empresa de um tamanho relativo, um tamanho médio, que tenham os melhores profissionais focados na qualidade de software
para os nossos clientes. Tá, então vocês ainda usam o Brasil como fonte de talento, então, né? Seja, enfim, para estar lá, para desenvolver lá, ou seja também para participar desse processo de depois imigrar para Portugal. Sim. Vários estudos apontam para que um dos melhores engenheiros de software do mundo são brasileiros. Então, nós temos ótimos engenheiros de software nos Estados Unidos e no Brasil. Apesar que a gente ouve muito falar, né, que a educação no Brasil não é priorizada, né, em termos de desenvolvimento de software, você tem excelentes profissionais. Tanto é que em todos os times de grandes players do mercado de tecnologia, muitos são brasileiros. Tem muitos brasileiros no Google, muitos brasileiros na Microsoft, né? Não só indianos, mas brasileiros também. E isso vem aumentando muito. Então, para nós, isso é uma forma de a gente não só encontrar as melhores pessoas, mas de fato você ter profissionais de alto valor agregado para os nossos clientes. Você acha que isso tem a ver com a educação no Brasil? Isso é mais e mais gente entrando em faculdade de, enfim, engenharia de computação, ciência de computação, qualquer tipo de engenharia? É por isso? Olha, eu acho que sim, e tem um outro fator, né? Hoje no Brasil a gente busca muito remuneração, né? As pessoas estão muito orientadas a melhorar a sua remuneração. E o mercado de tecnologia, ele gera um valor fantástico, né? Então, tipo, você faz um software ali que ele é um software que ele é escalável e ele gera muito valor. Então, você é remunerado de acordo com o valor que você escreve ali em código gera. Então, eu acho que tem muito a ver com um profissional querer ser melhor remunerado. E com certeza a gente está vivendo um momento de demanda muito grande, né? E escassez também de profissionais nessa área, né? Então, acho que nessa briga de talento que você falou, cada um tem que achar quais armas usar, né? Como atrair os talentos. Às vezes, para mim, não é nem o melhor talento, cara, é o talento certo, né? Porque às vezes você traz gente para trabalhar com você, que, enfim, a pessoa pode ser super inteligente, sensacional, mas não está alinhado com os valores, não está alinhado com a forma de pensar da empresa, e aí vai acabar não dando certo, né? Você falou, para mim faz muito sentido, tem que ter gente alinhada com a cultura da empresa, né? Senão não funciona. E muito talento e potencial, sabe? Isso é uma das coisas que eu discuto muito com o time de people, que é o profissional que ele ainda não está pronto. Esse profissional, ele tem um tremendo potencial. Então, a gente tem pessoas no nosso time aqui que estão com a gente há mais de ano, e essa pessoa, ela tinha um perfil ou algumas qualidades específicas, e hoje ela atua de forma muito mais autônoma e independente em outros setores da qualidade, não só no desenvolvimento de software, e essa pessoa se desenvolveu muito rápido em pouco tempo conosco. Então você trabalhar o talento em potencial é mais importante na nossa experiência do que você trazer o cara pronto, formado. E Douglas, você citou também que vocês começaram a empresa aí, né, com recurso próprio, sem investimento externo e tal. Também tive um outro convidado que, né, falou do conceito de bootstrap, né, que acho que é um pouco que vocês fizeram, né, quando vocês começam sem investimento externo. Quais são as vantagens e desafios desse modelo, cara? O desafio é, você tem um budget e você tem que fazer o negócio dar certo com aquele budget. Então esse para mim é o desafio. O desafio é que o caixa acaba um dia. Exatamente. E a vantagem é você ter uma autonomia de investir naquilo que você acredita. Então você não tem uma satisfação para um investidor, por exemplo, né? Eu vejo isso muito das empresas que recebem aporte, né? O aporte é por um determinado período. Só que naquele período você tem que dar retorno do investimento naquele aporte, né? Então você tem que fazer o payback, digamos assim. Uma empresa investe X, ela quer alguns números sejam atingidos para ela retirar Y. O investimento ele é temporário. E muitas vezes os investidores, eles não manjam do seu negócio core. Eles estão ali e tudo bem, tá tudo certo. Eles estão ali por uma questão de oportunidade, que nem os fundos. Que é o retorno financeiro. Exatamente, puro e simples. Se o cara olha assim, você está num mercado que você tem um potencial de 20 vezes o que você está atuando, ele vai querer que você atue de forma que você consiga alcançar as 20 vezes e depois disso ele sai. O mais rápido possível. O mais rápido possível, exatamente. Então, a desvantagem que eu vejo é que você não tem uma estratégia bem definida. A estratégia é lucro, é retorno financeiro e ponto. E entre o lucro
existe o que você acredita. Então, muitas vezes, os fundadores ali não executam o que eles acreditam, executam o lucro, para atingir o lucro. Então, eu acho que esse é talvez seja uma das coisas mais doloridas, assim, em termos de startup. E chega um momento que a startup ela precisa do investimento, senão ela vai quebrar. E é aí que esse movimento acontece, ele é necessário. E aí o fundador tem que abrir mão, né, um pouco do controle, da forma de fazer as coisas para poder, enfim, dar vida para a empresa, né? Poder continuar seguindo um pouco mais. Exatamente. Como é que você está vendo todo esse cenário? Acho que a gente está vendo aqui nos últimos, talvez 6 meses, né? Desde que começou esse negócio de inflação, subida de taxa de juros, etc., né? Várias empresas, e aí de novo, principalmente startup, principalmente de tecnologia, né? Que estão passando por um momento de readequação, né? Eu acho que o cenário anterior era só de juro baixo, zero, baixo, etc. Era dinheiro barato, então, né, tinha capital infinito disponível para investir, né? E o foco era muito em crescimento, né? Ah, tá bom, você não dá lucro hoje, mas você tem um potencial de crescimento de 20 vezes, então vou investir em você. Né? O que a gente está vendo agora é com dinheiro mais caro, né? Os fundos, acho que todo mundo está meio que olhando para a última linha e falando, opa, você vai crescer 20 vezes daqui a 5 anos, não me interessa muito mais, eu estou precisando de dinheiro agora. Como é que você está vendo esse movimento assim, no dia a dia, aí, no campo de batalha, cara? De novo, a equação para mim é o risco-recompensa. Eu acho que os investidores eles olham o risco e avaliam a recompensa. Né? Eles avaliam o risco e escolhem a recompensa. Quando você tem dinheiro barato, como você disse, a recompensa ela é tão grande que vale o risco. Então, você ganhar 20 vezes o que você está investindo em 1, 2, 3 anos, ele faz muito sentido, porque um acerto ele paga muitos erros. Para mim, essa é a conta. E hoje, com o juro barato, com as taxas que, por exemplo, fundos de renda fixa estão aplicando, você fica, às vezes, sem argumentação para você correr esse risco. Poxa, se um fundo garantido paga lá, vou dar um exemplo assim, 8% mais a taxa de juros. Cara, você está ganhando 20% ao ano de um determinado valor garantido. Quanto que você precisa investir numa startup, por quanto tempo, para você ter esse retorno? A gente está falando de 20% ao ano, são 5 anos, você tem 100%. E tem startups, muitas delas, que a startup ela começa a fazer o payback em 5 anos. Né? A gente fala ali que a startup ela nasce de 1 a 2 anos, de 2 a 5 anos a gente fala que é o vale da morte, né? Que a startup ela pode quebrar a qualquer momento. E quais investidores estão a fim de aportar dinheiro numa empresa que pode quebrar a qualquer momento? Ela tem que ter um saldo, como você falou, de 20 vezes de retorno de investimento. E com o juro barato você tem 100% de retorno em 5 anos garantido. Então eu acho que essa é a equação que está acontecendo hoje. Está saindo dinheiro dessas startups ou não estão reinvestindo, né? Porque o plano de investimento em startup, você cria fundos série A, B e C, justamente são reinvestimentos. Esses reinvestimentos não estão acontecendo por causa do juro barato. E aí o que você tem que fazer? Reduzir custo operacional, porque o custo operacional está calculado naquele reinvestimento. Só de curiosidade, que fase que vocês estão hoje? Você já passou pelo Vale da Morte ou ainda não? Não passamos. Eu digo Não que chegou lá ainda? não chegamos. Vai pegar um desvio? Vai passar, vai passar sem passar por lá? Tendência do mercado de tecnologia sempre foi e continua sendo de subida. Então, a gente acredita nesse mercado e a gente acredita que o nosso serviço ele é extremamente relevante para as empresas que desenvolvem software de forma estratégica. Então, o nosso serviço está bem posicionado no mercado. Agora, não existe nenhuma garantia de que a empresa vai dar certo. Não só nós, como qualquer outra do nosso segmento. Não, isso para ninguém, né? Não existe estabilidade, né? As coisas podem mudar de um dia para o outro, e, enfim. Né? O plano pode ir pro vinagre. Torcemos para que não aconteça e que vocês sigam no plano de vocês aí e que vá tudo bem. Mas... Sim, hoje a gente já é uma empresa que a gente já atingiu o nosso break-even. A gente já sobrevive com a nossa receita.
e a gente não precisa de investimentos ou aportes adicionais, né? Isso já é um grande feito, né? Uma empresa de 1 ano e 8 meses já se sustenta, né? E a gente tem a gente tem alguns sócios ali e advisors que nos ajudaram nesse início para isso, né? Mas isso também não é nenhuma garantia, como a gente falou aqui. Uhum. Claro, claro. E conta uma coisa para mim também, como é que é empreender em Portugal, né? Como que é o ambiente de negócio? Porque, né, quando eu converso com o pessoal aqui dos Estados Unidos e do Canadá, né, eles falam bastante sobre, principalmente as diferenças em relação ao Brasil, né? O Brasil é conhecido por burocracia, lentidão, não é muito, enfim, né? A gente conhece o Brasil. E aí eles falam aqui, sei lá, acesso a capital, acesso menos burocracia, o fail fast e consegue, né? Tem uma coisa também de, assim, de mentalidade, que aqui, assim, quando você quebra uma empresa, né, meio que faz parte, entendeu? Assim, cara, tá bom, né? O que você aprendeu, vai pra próxima, vamos embora, né? No Brasil tem meio que, aquele fulaninho lá quebrou a empresa, tem um pouco dessa mentalidade no Brasil também. Como é que você encontrou um ambiente de negócio em Portugal? Que você falou, cara, era um país muito de turismo, etc. É um país que, né, que ele ajuda o empreendedor, ele está indo nesse sentido, ou não? Olha, Juliana, assim, pela nossa experiência, Portugal é um país que acolhe as empresas que estão em fase de início. Foi isso que a gente percebeu até aqui. Não é um país, digamos assim, para mim, os Estados Unidos é muita referência ali da liberdade e oportunidade, né? Então, os Estados Unidos tem muita oportunidade e se você é uma empresa que está a fim de crescer, os Estados Unidos é um mercado que corrobora para que você cresça rápido. É isso. Por isso que as maiores empresas, as maiores startups nascem lá, para mim, sem dúvida. Agora, a Europa, ela não é um... A Europa eu digo como um todo porque a gente atua em vários países aqui, né? Portugal é um país que ele permite você empreender, sim. Tanto quanto o Brasil, quanto qualquer outro. Eu acho que empreender não tem uma diferença regional, assim. O que eu acho que é como é que você consegue testar o seu produto ou serviço de uma forma rápida. E eu acho que Portugal permite isso, porque aqui Lisboa, por exemplo, é uma grande capital mundial. Eu tenho empresas do mundo inteiro aqui sediadas em Lisboa. Então eu consigo testar o meu produto aqui de forma muito rápida. Meu serviço também. Eu tenho empresas gigantes aqui em Portugal que querem utilizar o nosso serviço. Então, eu vou para um país menor, por exemplo, talvez eu não tenha essa capacidade de testar e validar os aprendizados rapidamente, como Portugal, como o Vale do Silício, como a Índia, como a China. E tem questão que você citou também, todo o acesso ao mercado, né? Mesmo que Portugal não seja um mercado muito grande, mas tem toda a Europa aí do lado, né? Então, acesso, enfim, Espanha, Inglaterra, todos os países por aí que ajuda também na expansão do negócio, né? Vocês já estão com clientes fora de Portugal também na Europa? Temos clientes na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. E em Portugal e Espanha. E como que é, cara, essa entrada, né? Você citou bastante, você citou um negócio de indicação, etc. Essa é a principal entrada de vocês ou não? Como é que vocês, né? Como que é o processo de vendas, principalmente de uma startup? Olha, no nosso caso, que a gente é uma empresa de serviço, o processo de venda se alicerça nos serviços que você já entregou anteriormente. Você não tem como entregar um serviço ruim. Você tem que entregar um serviço bom de qualidade, porque a referência ela é tudo nesse mercado. Você captar cliente de forma digital, através das redes sociais e tal, pode existir, mas ele é 1 ou 2% do que, tudo que você consegue endereçar. Você tem que ter um serviço relevante para o cliente. Se ele for relevante, o cliente ele vai te encontrar. Então hoje em dia a gente é muito mais acessado do que buscar clientes. A gente, por exemplo, não tem área de vendas, assim. A gente é contatado pelas empresas para oferecer os nossos serviços ou fazer um assessment no cliente sem custo ali de entendimento do cenário atual dele ou um problema específico. Vou dar um exemplo para você. Portugal teve esse ano vários problemas de segurança da informação. Então teve empresas que foram hackeadas e teve vazamentos de informações. Nós fomos acionados por algumas dessas empresas para identificar se esse vazamento, esse problema de segurança,
estava relacionado à falha de software. Então, isso foi empresas que chegaram na gente e perguntaram se a gente faria esse serviço para eles. Então, em nenhum momento a gente ofereceu o nosso serviço. Nós fomos encontrados através de referência de empresas que já utilizaram o nosso serviço para fazer esse tipo de trabalho. Claro, legal. Então, né, ter caso de sucesso é fundamental, né? Que você tem use case, você vai lá e mostra e aí isso acaba virando só propaganda, né? E assim, entregar com valor mesmo, sabe? E assim, o quanto tu cobra está relacionado diretamente ao quanto você entrega de valor. Então não adianta você ter um serviço caríssimo, um marketing ferrado, e aí você chega lá e não gera o valor. Assim, você está fadado a logo desaparecer ali na frente, porque o seu serviço vai se tornar... Ele é irrelevante, na verdade. E Douglas, qual que é o principal desafio assim para você expandir o seu negócio, né? Você falou que vocês estão com 30, tem plano de expansão, etc. Quais são os principais gargalos que você tem para, né, para chegar no seu plano? A primeira dificuldade que a gente tem é contratação de profissionais. Esse, assim, é o principal ponto que a gente vem trabalhando e vem melhorando nosso processo de identificação de talentos em potencial, de pessoas que realmente têm essa batida ali que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos projetos também. Ter esse alinhamento ele é fundamental. Assim. Hoje a gente é uma empresa muito focada na produtividade de engenharia. Então, ter profissionais não só que conheçam, mas que gostariam de trabalhar com isso e que queiram se aprofundar nesse conhecimento, ele é fundamental. Porque só pessoas que queiram realmente entrar com profundidade nessa área, que é uma área tão complexa da engenharia de software, né, que é qualidade, não é só simplesmente você testar a exaustão o software, né? Isso a gente já saiu desse cenário já há muito tempo. E eu acho que esse é um principal desafio, assim. E o segundo, Juliano, é você ter um ROI muito bem calculado do investimento em qualidade. Então, para mim, o desafio, além de pessoas, é empresas que têm uma maturidade para que elas consigam entender que, cara, qualidade é crucial. Eu tenho empresas que não entendem que qualidade pode dar esse ganho. E eu, mesmo fazendo estudos ali, apresentando casos, né? Tem casos emblemáticos, né? Como da área de aviação, né? Teve diversos acidentes de aviões, né? Onde foi falhas de software, né? Que foram identificadas, né? E comprovadas, e até documentários na Netflix e tudo mais. Então, eu acho que esse é um grande desafio também, que as empresas olham muito para a segurança da informação, né? Mas segurança da informação, em última análise, quando a gente fala de engenharia, é qualidade. Se você fez alguma coisa que tem um vazamento ali, se você tivesse feito uma análise prévia de qualidade, focada em segurança, isso poderia ter sido evitado. E Douglas, assim, nessa tua trajetória toda aí de chegar em Portugal, né, com a cara e com a coragem, começar uma empresa, etc. Qual foi o momento mais difícil que você passou, cara? Tem vários momentos difíceis. Eu acho que na vida do empreendedor você tem um momento difícil por dia ou por semana. Mas eu acho que são vários. Escolhe um então, para compartilhar com o pessoal aí, um Claro. ou dois. Não, tenho uma lista aqui. Mas eu acho que a mudança ali do funcionário para o empreendedor. Eu já atuando nas outras empresas, eu já tinha um pensamento de empreendedor, só que eu não sabia disso. Eu era um empreendedor atuando como um profissional, como um consultor daquela empresa. Mas eu empreendia, né? E eu acho que empreender, todo mundo empreende a todo momento, né? Então, a gente é empreendedor na nossa vida, em casa, no nosso trabalho, mas eu acho que o foco é muito de quanta energia que você coloca naquilo, né? E quando você está colocando muita energia, talvez seja o momento de você avaliar, né? Então, para mim, voltando à sua pergunta, né? Grande momento, assim, difícil da minha vida foi sair de um modelo tradicional de trabalhar para uma empresa e você ter garantias e você fundar uma empresa, né? Cofundar, né? Tem várias pessoas aqui que me ajudam nisso também, né? Para a gente construir uma coisa maior.
né? Então, hoje, para mim, foi um momento mais complexo, assim, da minha carreira, foi sair de um funcionário para um empreendedor. Chegou no dia 15, não caiu o contra-cheque, você falou, opa, o que aconteceu? Tem uma coisa errada aqui, é isso? Sim, sim, é isso. É uma mudança, assim, meio traumática, né? Porque a gente está acostumado ali. A gente fala muito no Brasil, né? Tem que pagar os boletos, né? E na Europa você só muda a moeda, né? Que é o euro. Mas os boletos continuam. E, cara, acho que esse é um bom ponto para explorar um pouquinho mais. Hoje, acho que hoje em dia, né, hoje talvez, sei lá, nos últimos 5 anos, etc., vou dizer que virou até meio moda, né, querer ser empresário, né? Vou rasgar CLT, não sei o quê. Se a gente voltar no passado, há 20 anos atrás, né, talvez, né, o sonho de muita gente, como foi o que a sua mãe e seu pai quis fazer com você, é que o filho fosse funcionário público, ter estabilidade, né, ter uma carreira de longo prazo. Ou então, né, talvez naquela geração, ou um pouco depois, assim, cara, o sonho é trabalhar numa grande multinacional, né, porque, de novo, né, vai te dar uma estabilidade, vai te dar um fundo de pensão, vai te dar uma possibilidade de carreira internacional. E aí eu acho que nos últimos, né, no Brasil, não sei, 5 anos, 10 talvez, né, entrou muito nessa onda de empreendedorismo, etc, que é bacana, que o Brasil precisa pra caramba, tal, mas muita gente acho que romantiza um pouco a ideia, né? Acho que muita gente não acha que vai ser o dono do nariz, e aí, né, honestamente, acho que não é, né? Porque, né, você vai ter o seu investidor, você vai ter o seu cliente, você vai ter seu funcionário, então você vai ter até mais gente para mandar em você do que você tinha antes, né? Acho que tem muita gente que romantiza o negócio de, vou trabalhar menos, o que também todo mundo que eu falo não é verdade. Cara, dado o seu aprendizado, então, né, que conselho você daria para quem está pensando nessa mudança de carreira, né? Quem está numa fase da vida que você, quero começar a empreender, então vou largar o meu trabalho aqui para empreender. Que conselho você daria para essa pessoa? Faça um plano. Ter um plano e ter um prazo, ele é importante. Então, por exemplo, você quer empreender. Em quanto tempo você acha que você precisa para esse negócio dar certo? Esse para mim foi a primeira pergunta assim que eu me fiz. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Depois que você tem esse prazo claro, você tem que ter uma reserva para você se manter nesse período. Reserva financeira, né? Reserva financeira. Reserva financeira mesmo, Exatamente, grana. Para você conseguir ter o mínimo de segurança. Você não vai ter garantias, mas você vai ter segurança por um período. Para mim, eu acho que é esse planejamento. Assim, eu acho que a pessoa que ela quer empreender, claro, ela pode ser uma empreendedora, por exemplo, né? Você sair da sua empresa e atuar de forma consultiva, o que você faz de melhor. Isso é uma forma de empreender e é uma forma de você ter autonomia. E hoje, com a pandemia, você tem muitos profissionais remotos que atuam de forma autônoma. E esses profissionais são muito bons, porque eles estão trabalhando em diversos projetos, eles evoluem rápido, né? Agora, você querer transformar uma área, um setor, isso é um desejo muito grande. Então, assim, você ter um plano para isso, ele é importante. E o segundo é você se aliar às pessoas certas. Eu acho que você ter parceiros de jornada, eles diminuem as dores e os sofrimentos que o empreendedor tem. Então, eu tenho alguns sócios aqui, né? Todos os nossos profissionais eu considero, de alguma forma, sócios. Porque eles estão empreendendo junto com nós nesse sentido. E se a empresa der certo lá na frente, os beneficiados vão ser todos, inclusive os funcionários, né? A gente tem um plano hoje estruturado ali de remuneração, né? De a gente, conforme a empresa ela vai dando mais retorno, todas as pessoas são beneficiadas. Isso a gente já tem dentro de casa funcionando. Então, eu acho que você ter parceiros de jornada que têm os mesmos objetivos, eles são pessoas que você divide a dor. Então, as dificuldades, as dores, você acaba dividindo com esses parceiros. Então, eu acho que é um plano bem estruturado, bem pé no chão, que você se sinta confortável, e parceiros para executar esse plano de longo prazo. Legal, boas dicas, bom insight. Douglas, agora uma curiosidade que eu tenho, que eu queria saber, cara, eu só visitei Portugal como turista, né? Para você, que já conhecia o país, etc., mas qual foi
Acho que talvez assim, a principal, a coisa mais inusitada que você viu em Portugal, a principal diferença cultural ou uma história engraçada, alguma coisa que aconteceu aí que foi peculiar por estar em Portugal. Tem duas coisas aqui que me atraem em Portugal, né? O primeiro é a comida. Então, a comida aqui em Portugal é muito boa. Isso é, para mim, assim, e todas as pessoas que eu converso, assim, gostam muito, né? E a segunda é que Portugal tem 300 dias de sol no ano. Então, o clima, querendo ou não, ele é um fator fundamental, assim, de qualidade de vida, né? Eu tenho um amigo meu que mora na Inglaterra, né? E aí ele estava com diversos problemas de saúde e tal. E aí ele comentou uma vez que ele foi no médico e o médico recomendou para ele umas férias em Portugal. Porque o problema que ele tinha era o clima e a temperatura da Inglaterra, e não problema de saúde. Então isso para mim faz muita diferença, assim. Mas uma situação inusitada, eu fui comer esses tempos aqui em Portugal, caracóis. E eu não sabia o que era. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas caracóis no Brasil, o que é? É lesma. E aí quando serviram o prato, Juliano, não consegui comer. Não desceu, assim, nem no visual. Caracol não é caracol em português? É outro nome, é isso? Cara, é estranho, porque eu sei lá o que eu imaginei que era caracol, né? Mas eu achei que era uma outra coisa, pelo nome, assim, não seria os caracóis propriamente ditos, e eram. E aqui é uma comida super normal, assim, todo mundo come, adora. Bom saber que esse prato eu não vou pedir, não. Vou ficar no bacalhau mesmo e vamos embora. Douglas, bacana, cara. Pô, acho que foi legal, a gente cobriu bastante coisa aqui. Pra gente finalizar, tem um quadro que eu chamo das rapidinhas. Então, são 4 perguntinhas. Me diz aí meio que a primeira coisa que vier na sua cabeça, né? Apesar de você estar há pouco tempo aí, mas o que você sente falta do Brasil? Família. Família. E o que você descobriu aí em Portugal que agora você não vive sem? Lesma não é, né? Espero. Cara, eu acho que é o clima. O clima, bacana. E assim, você deu vários ao longo do nosso papo aqui, mas se você tivesse que dar um conselho para quem quer empreender aí em Portugal, qual seria esse conselho? Avalie o risco-recompensa. Boa. E tem algum filme, um livro, um podcast que você gosta para compartilhar com nossa galera aqui? Tem. Um filme que eu gosto muito é A Grande Aposta, é o The Big Short. Eu acho que é um filme muito legal. Um livro que eu li na véspera de vir para Portugal é o The Hard Things About Hard Things. É o lado difícil das situações difíceis. É muito interessante esse livro. É de um empreendedor lá do Vale do Silício. Podcast, além do seu, que eu tenho acompanhado e eu tenho gostado muito. Obrigado. Eu assisto muito podcast no horário do almoço. Então eu fico ouvindo assim enquanto eu estou almoçando. E tem um que eu acho bem interessante também, que é o Do Zero ao Topo, que é o que eu tenho assistido também, Além do Céu. Legal, bacana. Zero ao Topo, com certeza, uma fonte de inspiração para a gente aqui também, né? Para a gente pegar o que eles estão fazendo e tentar trazer algo parecido aqui. Então, bacana, valeu. Cara, onde o pessoal te acha? Onde o pessoal acha a DB? Vamos abrir aqui o Merchan agora. Vai que é tua. Nosso principal canal ali é o nosso site, né, que é dbservices.pt. E tem o meu e-mail, que é douglas.melo, com 2 L's, @dbservices.pt. Bacana. A gente coloca o link da empresa na descrição do episódio para todo mundo acompanhar também. Douglas, obrigado, cara. Sensacional. Muito bacana ter você aqui com a gente. Valeu mesmo de coração. Todo mundo que ouviu também, obrigado, acompanhou a gente aqui. Valeu. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado essa 1 hora aqui com a gente me enche meu coração de alegria e gratidão. Vai lá também, me acompanha no YouTube. A gente está no canal Imigrantes. Deixa um comentário, dá um like, se inscreve, compartilha, faz tudo o que tem que fazer, porque senão o algoritmo não me ajuda. Também estamos no Spotify, Apple, qualquer lugar que você ouve seu podcast. E você também acha a gente no Instagram. O Instagram é @jg.julianogodoy. Fico aqui por hoje. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Douglas. Valeu, Juliano. Abraço, pessoal.